Boa noite a todos, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para tratarmos sobre mais um tema semanal. Hoje nós iremos falar sobre culpa. Iremos iniciar falando sobre a posição dos especialistas e depois nós iremos encerrar vendo algumas afirmativas que a Bíblia faz acerca desse assunto. Nós iremos começar aqui agora com a seguinte pergunta: o que é culpa? Conforme que os especialistas dizem, culpa é comumente conhecida como o sentimento de culpa. Um estudioso desse assunto, principalmente da área da psicologia, chamado H.B. Lewis, desenvolveu um estudo e ele chegou à seguinte conclusão: o sentimento de culpa é quando nos julgamos negativamente ao acreditarmos que não conseguimos viver de acordo com os nossos próprios padrões ou os padrões que foram impostos pela sociedade. O que ele está dizendo é que esse sentimento é relativo ao julgamento que nós fazemos de nós mesmos, de um comportamento mal, ou que nós consideramos que foi um comportamento mal do passado. Conforme a psicanálise, o sentimento de culpa surge quando há um fracasso em relação à imagem que o superego projetou em nós. Mas o que seria esse superego? Segundo Sigmund Freud, que criou aí essa palavra, ele vai dizer que o superego é o responsável por dominar o id, ou seja, reprimir os instintos primitivos com base nos valores morais e culturais que a sociedade em si criou. O que nós precisamos entender é o seguinte: quando há um profundo sentimento de culpa, é comum sentir vergonha, isso é perfeitamente natural. Às vezes, a pessoa sente raiva de si mesma ou da situação que aconteceu no passado. Junto com esses sentimentos, vem questionamentos como, por exemplo, por que eu fiz isso? Onde eu estava com a cabeça quando eu tomei essa decisão ou quando eu pratiquei isso, e etc. Psicólogos afirmam que a culpa é algo que é próprio da natureza humana. Então, não é algo danoso à natureza humana quando há um equilíbrio. E além disso, segundo aquilo que eles dizem, existe uma parte do nosso cérebro chamado de sistema límbico, que é o responsável por todos os nossos julgamentos morais e também pela sensação de culpa ou vergonha que com frequência nós desenvolvemos por algo que nós cometemos de errado. E aqui eu quero dizer para você o seguinte: se você sente culpa por algo que você fez, que você considerou errado ou que outras pessoas consideraram errado, significa que você é uma pessoa normal. A pessoa que não sente culpa por algo que fez de errado pode ser caracterizado como um psicopata. Então, quem não tem esse sentimento é justamente aquele que não sente remorso por aquilo que cometeu, pelos seus erros do passado. E aí é considerado um doente. Se você se sente culpado quando faz algo de errado, significa que você também faz parte da maioria das pessoas normais que existem no mundo. Porém, nós precisamos entender o seguinte: quando a sua culpa faz com que você pense que não deveria existir mais por conta do seu erro do passado, ou que você é um erro, existem pessoas que pensam assim, existem pessoas que depreciam a si mesmas com sentimentos ou palavras, aí já passou do limite do que poderia ser considerado algo normal. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que sofreu bullying durante o seu período escolar e essa pessoa não fez nada para se defender, segundo aquilo que ela comentou comigo. E por não ter feito, segundo a sua concepção, ela carrega culpa, ela culpa a si mesma, porque, segundo ela, deveria ter se protegido de alguma forma. Então, isso gerou um problema sério, que é o problema de depressão nela, a qual ela tem lutado durante a sua vida. Existem outras questões que, às vezes, a pessoa, inclusive, até mesmo foi abusada e se sente culpada por ter acontecido. Então, e esse não é um sentimento saudável. A culpa saudável, nós precisamos entender, é aquela que impulsiona você
a mudar, que é definida pelos especialistas como sendo algo positivo, ou a culpa positiva. Mas o que a Bíblia afirma acerca desse assunto? Segundo o que a Bíblia diz, a culpa, a gente criou um conceito aqui, em que a culpa é a condenação pelo que nós mesmos fazemos quando pecamos. Então, nesse sentido, a culpa é descrita na Bíblia como uma atitude pecaminosa. E aí a gente vai, por exemplo, para Gênesis capítulo 3, versículo 7, versículo 8 e versículo 9, e iremos colocar para vocês onde é que tudo isso começou. Então nós temos a descrição do texto assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. Então, nós temos a desobediência a Deus, que vocês já conhecem. Depois nós temos a atitude desse homem. Eles se veem nus, tentam tomar uma atitude paliativa de cobrir a nudez e, em seguida, quando ouvem Deus chegar, se escondem. Isso é típico de uma pessoa que cometeu alguma coisa errada e que se sente culpada. Então, junto com a percepção, essas duas percepções de erro, há o sentimento de culpa e automaticamente está ali uma condenação de si, que durante a Bíblia, ou as descrições da Bíblia, alguns autores vão colocando aí de uma forma mais prática, a gente vai perceber de uma forma mais clara. Por exemplo, no Salmo de número 69:5, nós temos assim a afirmativa: tu bem sabes como fui insensato, ó Deus, a minha culpa não te é encoberta. Então, nós temos aqui uma pessoa dizendo que foi insensata, isso colocando em uma oração diante de Deus, e dizendo que o seu erro não pode ser coberto diante de Deus, porque Deus vê todas as coisas. Então, há um confessar de erros diante de Deus, fazendo essa colocação, ou se encaixando na colocação inicial que nós fizemos, de que os autores bíblicos entendem que a culpa em si é pecado. Outra declaração que nós temos está no Salmo de número 38, versículo 18, que diz assim: confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Então, isso é típico das literaturas dos Salmos, esse tipo de colocação. Na primeira frase, ele descreve a palavra culpa, e na segunda frase, ele vai demonstrar que culpa e pecado são a mesma coisa, quando, na verdade, as duas linhas demonstram que aquilo que está na primeira linha é sinônimo daquilo que está descrito na segunda linha. Então, mais uma vez, segundo a Bíblia, culpa é pecado. Outro destaque que nós iremos fazer está no Salmo de número 85, versos 1 e 2. Nós temos: foste favorável à tua terra, ó Senhor, trouxeste restauração a Jacó, perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados. Nós temos mais uma vez uma declaração em um salmo onde a culpa está relacionada à questão do pecado. Porém, quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós temos com frequência a palavra pecado e temos uma declaração maravilhosa, que é a de João, 1 de João, capítulo 1, versículo 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O que nós temos? Nós temos um desenvolvimento maior dessa ideia da culpa, e além disso nós temos a solução. No Antigo Testamento nós temos os autores confessando as suas culpas diante de Deus e pedindo perdão. E aqui nós temos um desenvolvimento maior, porque nós temos a pessoa daquele que morreu por nós na cruz do Calvário, se fez culpado em nosso lugar. E, sendo assim, ele alivia
esses pecados que nós cometemos diante de Deus e, consequentemente, contra as pessoas. Por isso, João vai dizer que se for confessado esses pecados, ou nós iremos mudar aqui, se nós confessarmos as nossas culpas, ele é fiel para perdoar, que é o que alivia esse sentimento em nós, quando há um perdão por parte de alguém. Então, quando você se aproxima de Deus, você tem que ter a certeza, que é isso que a Bíblia transmite para nós, que a sua culpa pode ser perdoada. Eu quero encerrar fazendo a seguinte pergunta e depois mais uma afirmativa. Você sente alguma grande culpa por algo que você tenha feito? A maioria das pessoas sentem. E a maioria das pessoas não conseguem se livrar totalmente disso. Mas quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, com base inclusive nos Salmos e também nesse texto que nós acabamos de ler do Novo Testamento, a afirmativa do apóstolo João, a gente vai perceber que não há um erro sequer que seja tão grande que não possa ter o perdão de Deus. Então, quando você está vivendo diante de Deus como cristão e ainda não conseguiu se livrar dos seus erros passados, se eles ainda atormentam a sua vida, é extremamente complicado isso. Porque Jesus Cristo, quando vem, faz afirmativas que são interessantes referentes às cargas de pecado que nós carregamos quando não vivemos diante dele. Por exemplo, ele diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele diz que o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. E aí, quando você não consegue se livrar totalmente da sua culpa, significa dizer que você ainda está carregando esse fardo. Então, você precisa confessar verdadeiramente a sua culpa diante de Deus para que possa sentir esse perdão e ser aliviado. Conforme eu falei, não há sequer um erro que seja tão grande que não possa ter o perdão de Deus. Por isso João vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, se de fato a ideia que ele está desenvolvendo aqui é um verdadeiro confessar, não é só algo de lábios. E aí ele vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, quando você coloca a sua culpa diante de Deus, você pode ter a certeza de que a sua culpa será removida, porque você será purificado. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês aqui. A culpa é algo positivo quando ela leva você a querer mudar, passa a ser negativo quando você fica ali prostrado e não consegue desenvolver a ideia ou a força de sair daquele lamaçal, se livrar daquilo. E também é um perigo quando você não se sente culpado, porque você já está aí sendo caracterizado como um psicopata. Porém, toda a culpa, todo o pecado que é cometido tem o perdão de Deus. E por isso, nós precisamos buscá-lo para que assim nós possamos ser livres de qualquer culpa que, porventura, tem prejudicado o desenvolvimento da nossa fé. Nós ficamos por aqui e pedimos que Deus abençoe vocês, que tenham uma semana abençoada e nós agradecemos a companhia de todos.